Pessoal, eu admito que essa talvez seja a análise mais difícil que eu vá tentar fazer de Tower of God de um episódio, pelo menos até agora, porque foi um episódio com muita informação e muita coisa, então acredito que isso aqui vai ser mais um resumo do que uma análise, então de fato essa vai ser a pior análise de Tower of God do episódio 5, então me desculpa a todos que por algum motivo gostam das análises. Enfim, vamos tentar analisar ou só resumir o episódio depois da vinheta. Bem, vamos ser rápido aqui, porque o vídeo já tá atrasado, inclusive me desculpem, eu espero que eu consiga postar ele hoje na quarta, mas a questão é, o episódio começa com nós descobrimos uma parte do mistério da maleta do Kun, nós descobrimos que ela pode copiar as coisas, inclusive eu já sabia disso, porque no episódio anterior, na análise anterior, a Diane Otaku havia dado esse spoiler sobre a mala do Kun, mas de boa, eu relevei, eu fingi que não sabia. E também nós vemos que ela pode guardar coisas, guardar pessoas. Lembram quando o diretor de teste, de 2 episódios atrás, o loiro, havia comentado que a bolsa do Kun parecia pesada? É porque ele estava escondendo 3 pessoas que aparecem nesse episódio. Mas beleza, já vamos chegar lá. Essa terceira rodada acaba com o Uraki derrotando todos do outro grupo e é iniciada a quarta. Nessa quarta existe mais 3 grupos e tem um cara que ele tenta fazer o pessoal se unir para ir para cima do grupo do Ban, e um outro grupo concorda, porém o grupo de um cara com uma parte da cabeça raspada derrota os outros 2 grupos, e ele vai embora e é desclassificado. É explicado que ele era aliado do Kun, que no primeiro teste, aquele que reduziu os regulares de 400 para 200, o Kun chegou neles e fez um acordo com eles, e guardou eles dentro da sua bolsa. E ele diz para o Ban que quando ele fez isso, ele ainda não havia conversado com o Ban e com o Uraki, não havia formado aliança com eles, então ele não contou isso para eles, para não jogar fora, assim por dizer, a sua carta na manga. E após isso, como o grupo aliado do Kun foi desclassificado e como os outros 2 foram derrotados, acaba a quarta rodada e é iniciada a quinta e última rodada para decidir quem irá vencer o jogo da coroa. E bem, é iniciada essa rodada e nós temos um grupo, que eu vou colocar aí como grupo 1. Aí tem um grupo totalmente relevante, que é o grupo 2, que é derrotado rapidamente pelo grupo 1. Inclusive eu fiquei bem assustado. E nós temos o grupo da Rachel, além, é claro, do grupo do Ban. E esse grupo 1, ele dá muito trabalho. Um cara dele vai pra cima do Kun, só que o Kun acaba conseguindo derrotar ele, depois de bastante tempo. E um outro cara vai pra cima do Uraki, e também depois de bastante tempo o Uraki consegue derrotar ele. E tem uma mulher com colã, não sei se é esse o tipo da roupa. Enfim, tanto faz. E ela vai pra cima de uma personagem que já comentaram, dando spoiler no nome dela, mas eu não lembro e não foi dito no episódio. E ela vai lutando com essa personagem do grupo da Rachel. E até que é uma luta interessante, só que a personagem do grupo da Rachel dá um mole e acaba caindo. E essa personagem de colã parte para cima da Rachel e a fere. Antes disso, a Rachel estava perto do Ban e diz para não se preocupar que o grupo dela não quer vencer o jogo, não quer pegar a coroa. E o Ban fica se questionando, você é a Rachel? E quando ele iria levantar e assim ser desclassificado para averiguar se é a Rachel, o cara grandão do grupo dela entra na frente. Mas enfim, voltando. A Rachel é atacada e ela sangra. E ela cai. E essa personagem de colã vai bater de novo na Rachel. E o Ban, então, ele levanta do trono dele e a coroa dele cai. E o Ban é acertado e ele cai e desmaia. Só que o que acontece? Vem um grande feixe de luz, assim por dizer, ou água. E inclusive isso deixa o Leroro surpreso e também o Kun, e ele se questiona, isso é Shinsu? Mas a questão é, isso vem do Ban e ele levanta com uma certa raiva e pega a espada para atacar essa personagem do Colan, que atacou a Rachel. E o tempo para. Sim, o tempo para e nós vemos a Março Negro e ela diz, que pena, você perdeu o controle, se referindo ao Ban. E ela diz, primeiro você ficará contente com o reencontro, no caso do Ban para com a Rachel. E ela diz, agora durma. E então o Ban cai desmaiado e o teste acaba sem o vencedor. O jogo da coroa acaba sem ninguém vencê-lo. E nós vemos uma cena da Yuri, finalmente ela aparece, ela não aparecia desde o primeiro episódio, para quem não lembra, ela é aquela princesa de Jihad que havia emprestado a Março Negro para o Ban. E nós vemos um diálogo dela com alguns personagens que provavelmente são importantes. Inclusive, em um dos diálogos, eles citam um tal de Ivan Kill, que eu não sei quem é, mas o diretor de teste, mais pra frente no episódio, vai citar ele. Então acredito que seja um personagem importante, pelo que eu havia lido no manhwa quando eu fiz aquele vídeo de diferenças. Haviam citado ele, se não me engano, e acho que ele é um irregular. Mas enfim, nós vemos que o Ban tá desmaiado e nós vemos o Leroro conversando com aquele diretor de teste. E a questão é,
Eu não consigo analisar bem esse discurso deles, mas eu sei que é uma parada muito importante, então eu recomendo que vocês assistam outras análises, que eu acho que com certeza alguém vai analisar melhor. Inclusive, eu recomendo a do Noob Raiz Otanime, que é um parceiro aqui do canal. Eu não sei se ele já lançou quando eu estiver lançando esse vídeo, mas enfim, quando ele lançar a análise dele, assistam, que com certeza vai estar mais completo que essa aqui. Mas a questão é, ele comenta que o teste terminou sem o vencedor, até porque a coroa foi destruída pelo ban, e ele diz que deu 3 dias de descanso para os regulares, para o pessoal que estava participando. Então, o Learolo se questiona para com o diretor de teste. Ele diz assim: poderia me dizer por qual motivo você me pediu para administrar o jogo da coroa? E então o diretor de teste, que eu esqueci o nome, me desculpem, e ele diz que foi por culpa do Quant, que provavelmente é aquele personagem que não soube administrar o teste que o grupo da Rachel participou. E então o Learolo faz algumas ponderações, como por exemplo, comentar que o grupo da Rachel não queria a coroa, e ele diz que, de acordo com o Hidon, não pode pessoas conhecidas fazerem parte do mesmo teste, então não deveria ter acontecido isso, da Rachel e o Ban participar do mesmo teste porque eles se conhecem. O Learolo conseguiu observar isso. E então o diretor de testes faz uma ponderação muito interessante. Ele diz: por que você acha que fiscalizamos os testes? Para determinar quem é digno de subir à torre? Nosso trabalho é expulsar aqueles que possuem intenção ou poderes que possam fazer mal à torre. E então ele questiona para o Learolo: existe alguém dentre seus concorrentes que atende esses critérios? E o Learolo diz que não, mas depois ele percebe que sim, que o Ban é uma dessas pessoas, que ele pode fazer mal à torre, e que aquele feixe de luz do Ban não foi meio que um poder de Shinsu. O Ban se tornou o Shinsu. Então eu quero que explique mais sobre o poder do Ban. Mas enfim, antes do Learolo se despedir, ele questiona o diretor de teste. Ele diz: você já conheceu alguém que não formou um contrato com o guardião usar Shinsu sem nenhuma restrição antes? Então o diretor de teste responde: isso seria contra as leis da torre, mas eu ouvi dizer que há indivíduos assim, como Urek Mazino, um irregular, que só parece meio que uma tatuagem desse personagem, mas se citaram ele com certeza vai aparecer, talvez não nessa temporada, quem sabe numa próxima, mas ele com certeza é muito poderoso. A questão é, após a observação do Learolo sobre o Ban ser um perigo para a torre, corta para o quarto onde ele está desmaiado, o Ban, e então a Rachel vai lá e se apresenta ao Kun. Ela diz: meu nome é Rachel, e o Kun fica surpreso, porque o Ban sempre fala dela e o episódio acaba. E é basicamente isso, pessoal. Enfim, vou tentar finalizar esse vídeo o mais rápido possível para tentar postar ele. Se gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Acessem todas as redes sociais do Lame Otaku no Linktree, o link tá aí na descrição. Desculpa a péssima análise, e é isso. Valeu, falou, fui.